é o princípio da unanimidade. Todo mundo tem que ser igual. E esse princípio abala as almas fracas. As pessoas que são fracas, são moles, são covardes, são preguiçosas, gostam desse argumento. É verdade, né? Se está todo mundo assim, por que eu não posso ser? Por que eu vou ser diferente de todo mundo? E isso toca, evidentemente, no instinto de sociabilidade, que é um instinto terrível. A pessoa não quer ser diferente das outras. O demônio inventou esse argumento para poder fraquejar os bons. É o respeito humano, ou seja, a vergonha de ser diferente. No catolicismo existe uma unanimidade, só que a unanimidade de Jesus, que ele veio trazer à Terra, é a unanimidade dos bons. Já a unanimidade do mundo, que é a unanimidade do demônio, é a falsa união entre a luz e as trevas. Os santos não se abalaram por essa unanimidade. Um dos exemplos mais bonitos aconteceu em Portugal, na época em que Portugal tinha perdido a sua identidade. Era rainha de Portugal, Dona Leonor, que tinha abandonado a fé católica. O esposo dela, que era rei, estava doente, e ela, antes do esposo morrer, já tinha arrumado um amante, e publicamente andava com esse amante pelas ruas. O condestável de Portugal, ou seja, um dos militares mais proeminentes, depois ele foi condestável, nessa época ele era apenas um soldado, Dom Nuno Álvares Pereira, que depois foi canonizado pela Igreja Católica, São Nuno Álvares Pereira. Ele foi para a guerra para defender Portugal, e no meio da guerra ele ficou sabendo que foi estabelecida uma paz covarde entre Portugal e Castela e a Espanha, em que a rainha de Portugal, essa que tinha um amante, entregava Portugal nas mãos dos castelhanos, sem guerra, ou seja, estabeleceram uma paz ímpia. E os portugueses assim perdiam sua honra, porque eles não tinham nem capacidade de lutar, possibilidade de lutar para defender o seu país. Então foi feita uma grande festa, numa tenda magnífica, onde ali se reuniram os grandes personagens da Espanha e de Portugal, num banquete. E ali na mesa principal desse banquete, que reuniu centenas e centenas de autoridades, estava o rei de Castela, ao lado dele estava a rainha de Portugal, ao lado da rainha o amante da rainha, ao lado deles estavam os bispos, senhores arcebispos de Lisboa, de Castela, e as grandes autoridades do país. Aquele banquete magnífico, a mesa cheia de pratarias e de cristais. Estava sendo servida a melhor comida e era uma festa magnífica, mas ali se realizava a falsa paz entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Então, esse soldado, que tinha sido pajem da rainha, Nuno Álvares Pereira, jovem ainda, ele disse: não, essa paz não é para mim, essa falsa paz não. Eu vou embora daqui, mas antes eu preciso marcar a minha inconformidade. Então ele chegou assim, na frente da mesa do rei e da rainha. Eles pensaram, o rei pensou que ele ia fazer alguma coisa, que ia pedir alguma coisa, porque claro, um jovem se apresenta diante do rei. O que ele fez? Pegou a mesa e derrubou a mesa e jogou a mesa no chão. Quebrou os cristais e amassou todas as pratarias, as velas foram para o chão, a comida ficou toda esparramada no chão, a sopa caiu no bispo de Lisboa, outra parte da comida caiu na cabeça do rei da Espanha, de Castela, e foi uma coisa tão inesperada, foi um rompimento tão inesperado, que ninguém fez nada, todo mundo ficou pálido, branco. Ele virou as costas, foi embora, pegou o cavalo e fugiu, e ninguém fez nada, conseguiu pegá-lo. Aí o rei da Espanha perguntou: quem é esse homem? E a rainha respondeu, a rainha de Portugal: esse é Nuno Álvares Pereira. E aí o rei disse: nossa, cuidado com esse homem, porque se ele foi capaz de fazer isso, o coração dele faz muito mais. De fato, esse homem salvou Portugal, com a espada na mão. Era o anticonformismo, o anti-unanimismo, era esse homem chamado São Nuno Álvares Pereira. Como aliás todos os santos, todo santo virou a mesa em algum momento. Porque o diabo está sempre querendo estabelecer a falsa paz entre os filhos da luz e os filhos das trevas, em que eles querem que os bons fiquem caladinhos e aceitem de braços cruzados e cabeça baixa os horrores que vão acontecendo na sociedade.